Você, irmão, é uma pessoa que se interessa por política? Assim, muito não, na verdade não. As pessoas perdem um pouco a razão de colocar pro outro, né? A sua opinião, mas não deixa outros pensar que eu estava assim. Então, você tem um senso crítico, reflexivo. Isso é bom. Você se considera um ser político? O que é ser político para você? Me responde essa, que aí depois eu te respondo essa. Eu te respondo. Porque talvez seria o complemento de tudo isso. O que é política a partir do seu ponto de vista? Se eu respondesse, eu já ia responder talvez essa pergunta também, né? Que é o nível de pergunta, de assunto, que às vezes para responder se escreve um livro, né? E tipo, essa pergunta mesmo eu queria que você respondesse ela com uma ou duas palavras no máximo. Aí depois você pode escrever um livro se você quiser. Política é? Eu acho que é um ser que procura, assim, um bem geral. E eu acho que eu sou meio assim também, porque eu faço mais ações sociais, então eu tento automaticamente deixar tudo muito acertado para que as coisas elas fluam para as pessoas mais carentes automaticamente. Você disse que política seria isso? Ou você está falando de ser um ser político? Ó, Não ser. de ser um ser político. É. E política você consegue dizer que é o quê? Eu não entendo muito dessa área. Ó, E eu não me interesso também muito, porque eu só vejo muita coisa assim ruim e chata automaticamente. Né? Ó, o Google diz arte ou ciência de governar. Você tem sua vida, você governa a sua vida. Você, às vezes, pode governar uma casa ali com acordo com outras pessoas, entes queridos, né? Amigos, até companheiros, né? Você cumpre a função do seu trabalho ali. Você pode estar na liderança, você pode ter a empresa. Você pode estar no ministério de uma igreja, ter a igreja, assim. Você pode estar participando e estar na frente de organizações, né? Ou não você ou o indivíduo, né? Na condição humana vai estar dentro dessas coisas de estrutura, organização, cuidar de animal, de velhinho, de criança, sabe? Do meio ambiente e tal. Aí vai ter um monte de, né, organização até as organizações e instituições, né? De Estado mesmo. Mas tudo isso vai estar sendo organizado o relacionamento, tanto da sua vida pessoal quanto da sua vida coletiva, né? Com a participação aqui com todos nós. Tudo isso vai ser relacionamento. Então, há uma das melhores respostas, assim, que não tem uma resposta que talvez seria certa sobre o que é política, mas tem uma resposta que talvez seria mais abrangente de explicar o contexto, né? Porque política é tudo, mas tudo está se relacionando, né? Então, relacionamento é uma das melhores respostas, assim, sobre o que é política, e é um melhor ponto de partida, né, de falar sobre o assunto, né? E assim, já que nós somos aqui propriedade biológica, a gente é um organismo dentro desse corpo biológico planetário, né? Estamos adaptados a ele e estamos organizando também. Então isso faz com que, né, todos nós estamos relacionando. E por todos nós estar relacionando, todos nós somos seres políticos. Assim, aí já respondendo a outra pergunta, é isso, né? Ser um ser político é basicamente só de respirar, assim, sabe? Para colocar uma coisa assim que é tão comum mesmo, né, para quase muito do reino animal, né, que não é nem só a gente humano, né, mas é esse contexto, assim, que que é o primeiro passo da minha reflexão, né, que é tipo assim, entender política, porque antes de argumentar, defender uma ideia ou outra ideia, a gente tem que estar firmado sobre o que é esse princípio, o que é política, né, do relacionamento, né, e senão dá pra gente partir com um recorte de realidade, que na verdade eu entendo o que você quis dizer, que hoje está sendo um problema a gente falar desse assunto, né? E aí o outro ponto é democracia. Não sei se você já refletiu sobre o que é, você pelo jeito que não gosta, não sei se você está evitando, ou não sei se você não gosta mesmo. Você acha que a gente vive uma democracia?
estilo de vida que a pessoa possa ter, eu acho que ela tem mais voz. Isso é muito bom. Porque antigamente todo mundo era muito privado de muitas coisas. Ou educação sexual, ou estilo de vestimenta. Assim, acho que qualquer estilo, né, que a pessoa possa querer da vida dela. Hoje tá mais, assim, tá mais fácil do que antes. Isso aí, né? Sim, sim. Não o ideal, né? Mas assim, sim. tá mais fácil do que antes. Eu acho que para as mulheres, assim, por mais que a gente ainda vê muitos casos, mas, tipo assim, antigamente a mulher não podia trabalhar, né? Não tinha direito a voto, algumas coisas. Então, tipo assim, é uns passos um pouco demorados, mas que a gente ainda vê alguma coisinha ali, né? Assim, né? Eu entendo seu ponto de vista. Isso, democracia, eu coloco num ponto assim, que envolve a participação de todos. O outro tipo de regime é monarquia, né? É onde que é um rei, e o cara lá, tipo, tem isso ainda, Emirados Árabes, tem alguns países pelo mundo que tem esse regime que é assim, a família é dona do país, né? Sim. Então a democracia é bem melhor, porque de alguma maneira a gente participa, né? Somos reconhecidos como cidadão, Sim. Participando de alguma forma, né? Não só do individual, mas da questão coletiva, né? Assim, só que ainda assim, a democracia representativa é um câncer, é um problema, sabe? Vendo bem assim, claro, muito melhor do que, sei lá, se estivesse sofrendo um golpe de Estado, tivesse os militares lá querendo fazer o que quiser, sabe? Tipo isso, como é resquício de que já aconteceu e que eles quase fizeram de novo, né? E estão armando para ter... Não, amanhã ou depois eles estão aí de novo. Então eles estão articulando, né? O príncipe a mandrágora, né? Maquiavélica, o Maquiavel manter o poder e é isso, né? Desmantelar o inimigo. Então, assim, indo num ponto assim que quero chegar num ponto de um tipo de solução, de resolução, sabe? Mas só fazendo uma crítica, assim, como muita gente acaba fazendo uma crítica pífia, assim, mas fazendo uma crítica, tem gente, os políticos é corrupto, todo mundo rouba, essas coisas assim. Pra mim, esse problema tipo assim, de corrupção, às vezes é generalizado, né? A gente tem até de que, todo ser humano é corrupto, né? Tipo, né? Só que aí, assim, uma corrupçãozinha que eu posso fazer como cidadão não se compara quando um representante de alguma instituição aqui a gente está em volta de autarquia de tribunais, sabe? É muito diferente como um servidor ali pode fazer do que eu posso fazer como cidadão comum, entende? O cargo público, a representação institucional, ou melhor dizendo, os servidores que vivem com o teto da remuneração, com o erário público, acaba tendo muito poder na mão, muito precedente para corrupção. E assim, até numa coisa assim que é maravilhosa, que é o Sistema Único de Saúde, tem um pouquinho desse tipo de violação. O baixo escalão, assim, é uma crítica até insignificante, mas o baixo escalão ali, o funcionário leva as coisas do hospital e embora. É mínima, assim, mas você pegar o médico, no caso, que é um alto escalão, ele tem poder ali, velho, quando ele vai pro meio da violação, né, da corrupção, abusa de outros funcionários, né, falta, deixa lá um monte de paciente na fila, e falta não é mandado embora, né, além de receitar drogas por conta do lobby da indústria farmacêutica, né, receitar fármacos. Você pega Forças Armadas, cara, é um dos maiores orçamentos que a gente tem, velho. A gente comprou prótese peniana, a gente comprou sildenafila, né, Viagra, compramos leite condensado para esses caras que cada lata foi R$200. É licitação milionária também de caviar, de comida cara, sabe, pro alto escalão. Além de que o pessoal é mandado embora ali, é exonerado, e alguns já começam a receber pensão, a família já começa a receber pensão, velho. Como isso? Então muito do gasto é com previdência, com luxo, né? E que eles prestam de serviço para isso, né? Aí até pro canto de poder que eles têm, porque eles têm prerrogativa de fazer espionagem, de usar aplicativo de, sabe, escutar a gente aqui, sabe? Desenvolve o tráfico de cocaína desde sempre. Os caras estão envolvidos. Tanto é que eles deixaram cair num comboio presidencial, velho. Pra você ver a gravidade, não sei se você lembra o cara que tava preso na Espanha, que foi com o comboio com Bolsonaro, entende? Que ia pro Japão, lá pro Oriente, o cara caiu na Espanha, entende? Assim, a gravidade, assim, aí você vê o judiciário aí, ó, os tribunais.
Tipo assim, aí vai da polícia militar civil até isso aí, ó. Entende? E ali o precedente pra corrupção, velho, ali é, nossa senhora, é muito, muito absurdo, viu? Ali porque, velho, é meu amigo, você vê ali, ó, Augusto Aras passou pano ali, umas coisas que que era num tema muito sensível ali, a gente tava numa guerra biológica ali, né, numa sindemia, com um vírus e, sabe, então você vê o quanto de precedente de corrupção que tem pelo poder e das instituições, né? E não são só os representantes políticos, mas vira uma classe toda ali que vive do erário público, né? Por mais que eles são uma classe, geralmente as classes, ainda mais se estiver no poder, eles vão organizar o privilégio da classe, né? Isso, assim, qualquer um de nós estiver em qualquer lugar também, a gente vai estar sujeito a isso e a gente vai fazer um mínimo, entende? Porque a estrutura já está assim, até para quem é mais íntegro, sabe? Às vezes ele fica numa posição difícil ainda, né? Aí, assim, já que esse é um grande problema, né, levando de uma maneira mais profunda, pra mim não é bem uma solução, mas é o que é mais justo, é deixar tudo transparente. A democracia era para todos nós participar. Mesmo lá na Grécia, você até tocou nesse ponto, que lá na época a mulher não tinha direito de votar, tinha escravo, mas a ideia era que todos participassem, né? Só que não tinha tecnologia para isso, escrita, certo? Ia ser muito difícil a gente escrever toda a nossa reunião para outro ler a reunião, depois a gente lê a reunião que eles complementarem, sabe? Né? Que é uma questão de uma assembleia, uma coisa assim. Então hoje a gente tem a tecnologia, né? Pra gente sair votando tudo aqui. Ao invés de a gente eleger representantes, a gente votar sobre tudo, entende? E aí, pra gente votar, também a gente vai ter que adentrar o contexto do tema, refletir o conflito ético que tem, aborto, né? Então a gente vai colocar um tema aqui, aborto. Aborto tem gente a favor, a gente é contra. Tem gente que, né, a mulher é a favor porque o corpo é dela, ela não quer ter um filho, né? Às vezes até um pai ali, uma pessoa que vai ser responsabilizada também, não quer assumir a responsabilidade, ele não é o momento da vida e tal. O corpo é dela, a regra, certo? Aí quem é contra? É contra, né, porque é a favor da vida. Aí colocou a vida, abriu um precedente, é a vida. Então, tudo é a vida ao nosso redor, né? Então, assim, refletir o conflito, assim, sabe? Porque, uma criança que morre a cada 10 dias, tipo, só no Rio de Janeiro, que envolve um pouco da guerra às drogas, é um aborto, tá constante. O estado que só responde 8% do homicídio é um aborto, porque os outros 92% não sabem a causa. Então, como que a gente vai resolver a causa do próximo homicídio? Entende? Como feminicídio, como suicídio, que ninguém se fala nada. Tipo, eu chego num ponto nesse contexto, assim, só pra ir a profundo nessa reflexão, que é uma história pessoal. Eu, um tempão atrás, dei uma pista de skate na cidade e tal, e aquela enrolação, a pista de skate não sai. Saiu quando eu saí da cidade que eu morava, e a pista saiu tudo mal feita. A pista ficou abandonada, é um aborto. Ali, um tempinho antes ali, eu tinha pegado uma quadrinha, que dessa quadrinha eu conseguimos ter 4 lojas de skate na cidade. Agora a pista de skate lá tá parada, é um aborto. Porque aquela era a minha vida, eu tava quase sendo remunerado, sabe? Uma inspiração para viver. Geralmente quando uma coisa que decorre de um suicídio é mais ou menos isso, né? A pessoa perde graça na vida, entende? Então, as coisas são profundas, e eu acho que minha ideia é isso, que a gente parasse assim, todo mundo, e a gente adentrasse essa reflexão como os representantes ali fazem, sabe? E a gente decidir sobre tudo, assim. É mais ou menos isso a minha reflexão, irmão. Talvez, não sei se alguém já conversou nesse contexto com você, que muita gente é apaixonado por Lula ou Bolsonaro, né? Nossa, parece que é uma religião isso pra eles. É paixão, né? E a paixão cega, e vira um nível de fanatismo. Mas eu tô tentando, assim, por isso que eu falei, nem coloquei minha posição aqui política, mas falei, vamos refletir pelo menos. Obrigado, eu que agradeço, hein, Alex? Sucesso pra ti. Valeu. A mudança cultural não. Eu entendo, assim, assim, na verdade eu não gosto de criticar mais a população trabalhadora pobre, de periferia, assim, porque, assim, as pessoas estão condicionadas, sabe? Estão muito condicionadas.
E muitas pessoas não têm nem tempo de pensar em refletir esses contextos. Não foi nem ensinado, sabe? Então não é só uma questão de fechar os olhos, tem todo um determinante, assim. É claro, eu tô entendendo alguma coisa nesse sentido, assim, né? Eu sei que ainda daria pra população fazer um esforcinho a mais, mas às vezes, com o nosso contexto histórico, com os traumas, com o que foi passado pela gente, entende? A gente precisa levar as pessoas a pensar de outra maneira, por alguma outra perspectiva, para ver se elas mudam esse ponto, né, de vista e, assim, o interesse também, né, sobre esse contexto de relacionamento. Já morri, já matei várias vezes. Bom dia, meu amor. Tá tudo bem com você? Conseguiu trabalhar? Vai conseguir descansar hoje direitinho, se ajeitar? Bom dia. Isso é hora, bicho? Caraca, hein? Isso é hora? Tipo, meio-dia na cama. Quem pode, pode, né? E o que a majestade faz hoje? A mudança cultural não é. Nossa, velho, tô com sono, mano. Nossa. É o que eu falei ontem, assim, que já é uma militância minha, sabe? Não é em militância em prol de uma causa, mas hoje eu tô nesse ponto de tentar fazer com que a gente tenha essa reflexão, assim, sobre o que é política na essência. Tipo, a política é isso, é relacionamento, né? Bem que eu falei ontem, né? Tudo tá se relacionando, essa é a essência, né? Política na essência. E fazer com que as próprias pessoas se vejam, né? Como o governante se veja assim, como um ser político, sabe? E depois tem o lance da democracia, né? Então nisso fazer a pessoa se ver participando, ajudando nas escolhas, sabe? Então é esse o exercício que eu tenho feito, de tentar fazer as reflexões, inclusive com os passageiros aqui, né? Tipo, tô tentando ser bem de boa. Tem hora que, assim, é difícil, né? Tem pessoas cabeça dura, umas coisas a mais. Mas, pô, é isso, né? E eu acho que a gente tem que, assim, teve uma passageira que eu levei ela duas vezes. A segunda vez que eu levei ela tava super assim, ela ficou encantada com a maneira que eu abordei e tal. E ela disse que falou que tentou fazer e não conseguiu, sabe? Mas sempre tem um jeitinho, sabe? Sempre tem um jeitinho, assim, da gente achar uma brecha, sabe? E... assim, uma brecha de fazer as pessoas refletirem além do que além de pensar Lula, Bolsonaro, sabe? É isso que... Poxa, meu bem, eu tô aqui no trânsito, aqui eu tava fazendo um gato. Então eu até me perdi no que eu tava falando aqui e parei de falar. Mas é isso, assim. A gente tem que começar a tentar fazer esse tipo de abordagem pra gente continuar com o nosso diálogo, assim. Falar, não, política na essência, entender o que é política, colocar os pés no chão, depois ver o lance do que é as cartas na mesa, do que é o parlar, sabe? A participação, sabe? E...
que é esse lance da, assim, participar, sabe, da democracia, todos votarem sobre tudo, e aí a gente tem que refletir o contexto, refletir o conflito ali do que a gente quer mudar, entende? Do que a gente quer avançar como política, sabe, de Estado, né? Então é nesse sentido, meu bem. Assim, eu me empolgo bastante com esse assunto, dá pra ver que eu gosto, sabe? Tem hora que eu até perco a cabeça. Não é perder a cabeça, né? Mas, velho, tem hora que é difícil lidar com a situação. Algumas pessoas acabam sendo arrogante, né? E perde a diplomacia, assim, o respeito. E às vezes a pessoa nem entende totalmente, né? O que a gente tá querendo dizer, né? O que eu tava querendo dizer, né? Que foi o meu caso de ontem. Mas é isso, meu bem. A gente tem que se encontrar pra ver se a gente consegue conversar sobre esses assuntos. Eu duvido muito que a gente iria conversar desses assuntos, mas seria interessante. A mudança cultural não é tão baixa. Mulheres ocupam lugar de destaque. Você já tá brigando comigo, né? Uma hora dessa. Uma hora dessa. Bem, foi o que você disse, uma hora dessa. E você que tá vendo como eu tô brigando com você, peraí, tem algo errado aí. Eu só fiz uma questão assim, né? Só uma reflexãozinha assim, colocando um pontinho num contexto ali, né? Tipo, que hora? 14 horas, 2 horas da tarde, dormindo até esse horário. Quem pode, pode. Nossa, velho, que sono, bicho. Que sono, bicho. Ô, você é louco. Parar ali e dormir, né? Mas você... Nossa, eu tô com sono, velho. Nossa, na boa, tô com muito sono. Quero dormir, não quero nem comer, quero dormir. Nossa, que sono, velho. Não, eu vou dormir. Nossa, que sono, mano. Oh, meu Deus. Nossa, que sono!
quer seu povo feliz. É nesse almoço que eu vou conhecer sua família, amor? Não, mano, todo mundo sabe. Poxa, então, que delícia, hein? Mas assim, eu tô com o meu sono sempre atrasado, né? Ontem eu dormi às 6 horas da tarde e acordei 10, sabe? Tinha dormido... antes de ontem também era... Acho que 8 horas da noite eu acordei 2, 3 horas da manhã, sabe? Então, tipo, tava meio que um sono fora de horário. Aí ontem eu fiz isso, né? Eu dormi... Era 6, acordei 10, assim, aí eu saí umas 11 e pouquinho, 11 e meia pra trabalhar. E tô até agora, meu bem, eu tô pingando de sono, inclusive... Bom dia. Desmatamento significa morte. Eduardo, né? Irmão, se você não se importar de passar o cinto, eu agradeço, tá? Quer seu povo feliz. E você se interessa por política? Não, muito. Se considera um ser político? Não. Você sabe me dizer o que é política? O que é política? Essas coisas, né? Que faz o direito do ser humano, né? Não interessa muito. Sim, sim.